Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos dar início a nosso encontro da noite de hoje. E como sempre fazemos, vamos ler uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que diz assim para a gente. Você entra na faixa do desequilíbrio quando requer cuidados além do necessário, procura fugir da sociedade para não se contaminar, preocupa-se desnecessariamente com a própria saúde, despreza o valor do trabalho honesto e produtivo, deseja gozar a vida sem beneficiar a ninguém, reclama receber, despreocupando-se de dar. Pare, reflita um pouco. Só o amor pode equilibrar a sua vida. Mais uma lição para a gente, né? Mostrando a importância que há em mantermos os bons pensamentos, em nos mantermos conectados com a espiritualidade superior, com a oração que nos eleva, aonde podemos conversar com esses nossos amigos. Então, a gente precisa refletir, será que a gente está se encaixando num desses pontos? Se estivermos, é o momento de nós pararmos um pouco, né? E começarmos a pensar no nosso próximo, começarmos a pensar em fazer o bem, a doar, porque é isso que o Mestre espera de todos nós. E graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, reunidos, buscando um pouco mais dos ensinamentos que o nosso Mestre amado nos trouxe há tanto tempo e que nós ainda precisamos e queremos, dessa vez estamos buscando ouvir esses ensinamentos para assimilá-los, trazê-los para dentro de nós e começarmos a praticar no nosso dia a dia. Que possamos ter uma noite abençoada, que os nossos mentores, Urubatão, Tupinambá, Jonadar, que nos abracem na noite de hoje e que a nossa noite seja bem produtiva. E uma bênção especial para o nosso irmão Assis, que vai nos trazer toda a orientação do nosso estudo, que ele seja abençoado, intuído e amparado na noite de hoje. Graças a Deus, Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. Prazer sempre, né? Enorme de estar voltando aqui na casa. E hoje com esse tema, né? Arrependimento, expiação e reparação. Me fez voltar no tempo, né? Uns 3 anos, quase 4 anos, né? Da minha última participação aí na Rádio Rio de Janeiro, que eu fiquei lá durante um bom tempo, né? E aí fizemos vários temas envolvendo esse tema de hoje, né? Com Gerson Monteiro, Djalma Santos, né? Uma equipe assim muito boa, né? E são fases, né, da nossa vida que a gente tem a oportunidade, né, de aprender, né, com outros companheiros muito mais experientes que eu, né? E é muito bom. E hoje, então, a gente volta a um livro básico. Que pena que o espírita estuda pouco esse livro, né? Pena que o espírita lê pouco essa obra. O Céu e o Inferno. Conhecido também como Justiça Divina. Poucos falam nisso, né? A obra também pode ser chamada com esse nome. Justiça Divina. E o que a gente aprende ali de básico, né? É no Espiritismo. Que o céu é um estado de alma. Então você pode estar aqui na casa espírita agora e você pode estar no céu. Por quê? Você está em paz. Você está com a sua consciência tranquila? Pode ter algum companheiro que dentro da casa espírita esteja vivendo um outro estado. Qual é? O
o do inferno. Por quê? É o seu inferno, não é o meu inferno. É você que não está sabendo passar pela dor. Você que não está conseguindo aprender com ela, e aí você sofre. Então, para você, a sua encarnação atual pode estar sendo um inferno. E quem pode mudar isso, gente? Quem pode construir o céu? Quem pode construir esse inferno? Cada um de nós. E aí a gente vê uns mais eficientes, outros mais parados, estagnados, né? Outros que estão lá no meio do caminho, né? E todos nós podemos criar e já criamos algum desses estados, né? Então, tudo depende da nossa atitude. Olha hoje aqui, a casa, em termos de encarnados, está vazia. Desencarnados tem uma multidão. E todo mundo teve que chegar aqui, né? De uma forma ou de outra. E será que tem pessoas aí que não quiseram estar aqui? Com muita certeza. E outras também que não conseguiram chegar? Também. Olha aí, feriado, né? Então o quê? Depende de nós. A gente aprende que são esses 3 passos, né? Que todos nós passamos. Arrependimento, expiação e reparação. Passamos por quê por esses passos? Para a nossa evolução. Para que a gente possa quitar, né? A gente coloca entre aspas, né? Os nossos débitos, os nossos erros perante a lei divina. Ninguém aqui está sendo castigado. Ninguém aqui também está privilegiado. Então, tudo aquilo que a gente passa é fruto de nós. Vocês viram agora? A ponte Rio-Niterói foi fechada. Ninguém sai do Rio para Niterói, ninguém sai de Niterói para o Rio. Por quê? Porque um navio bateu na ponte. Não teve ninguém machucado até agora, pelo jeito, né? E as pessoas reclamam, mas eu não posso chegar em casa. E o outro, mas eu não posso chegar no Rio. Que bom, né? Que bom. Fica lá em Niterói, o outro fica no Rio. A vida é assim, né? Até que volte ao normal. Não teve, né? Assim, né? Pelo que eu ouvi, não teve ninguém machucado. Olha que maravilha. E as pessoas reclamam. Mas eu quero chegar em casa logo. E aí? Então a gente vê o nosso nível ainda, né? O nosso materialismo, ele é muito presente, né? A nossa pressa, né? As questões do nosso ego. Imagina aí, eu quero chegar na festa, eu quero chegar na empresa, eu quero fazer isso, eu quero ir para casa. Né? É o ego. Gente, é um acidente, a gente tem que esperar, né? Tem que esperar. E quem pode sair, sai, então, faz hora, né? Come alguma coisa, ou dorme fora. Mas as pessoas têm ali, né? As suas prioridades e nada pode sair daquilo ali. Então, a gente aprende, já falei nele aqui várias vezes na casa, aprendi com um espírita de grande importância para nós, que foi o Altivo Panfiro, presidente, fundador do Centro Espírita Leon Denis. O Altivo era um médium de mão cheia. Então, um belo dia, ele recebeu uma mensagem de nada mais, nada menos que Inácio Bittencourt. E o Inácio falou sobre esse primeiro passo, que a senha da regeneração é o arrependimento. Então, se cada um de nós começar a se arrepender, a gente adentra numa boa a regeneração. Para se arrepender, a gente tem que perceber o quê? Que nós cometemos faltas, né? Erros. Temos essa consciência já? Eu posso ter a consciência de que eu feri aquele companheiro. Já está valendo a pena. Mas acaba que não é um erro só, né?
Então a gente tem que ter uma consciência dos erros que nós já praticamos. E como isso dói pro ego, né? O ego admitir, a gente está no ego, né? A alma encarnada é o ego, nós estamos no ego. A gente admitir que nós erramos. É o choque com o orgulho. O orgulho é o pior sentimento na visão espírita. É o choque com o pior vício na visão espírita, o egoísmo. E a gente, para admitir, para sobrepujar esse ego, não é nada muito fácil, né? E aí a gente quer regenerar. Como? O arrependimento é mudança de atitude. Vou dar um exemplo básico. Aquele senhor espírita, pai. Então ele está na casa espírita, ele traz o filho para a casa espírita. Quando chega em casa, ele dá surra no filho. Ele comete erro? Claro. Porque surra não é solução para nada. E aquilo que ele aprende na casa espírita não é isso. Mas chega em casa e ele dá a surra no filho. Então ele precisa se arrepender, mudar a atitude, mudar o pensamento. E a gente sabe que não é fácil, né? A gente cria os nossos vícios, as nossas dependências, e para mudar... Gente, até no centro, imagina, eu vou lá no centro na palestra, eu sento sempre na mesma cadeira. E para mudar, né? Uma coisa boba, né? Mas a pessoa... Não, mas eu sento sempre aqui. Aí quando então ela vê que não está livre a cadeira, aí já se sente mal. Olha só. Aí imagina as nossas ideias. Eu aprendi que meu filho tem que ser surrado todo dia. Só que você é espírita, né? E aí? Ou você vai mudar a tua ideia e vai mudar a atitude, ou então você tem que saber então, que você não é espírita, né? Porque a surra não vai dar em nada. E aí a gente começa a perceber quantas ideias nossas, né? Quantas atitudes que não servem. Ficaram velhas, né? São totalmente animalizadas. Não servem mais para nós. E a gente tem essa oportunidade de se arrepender. Então, qualquer erro, qualquer falta, né, qualquer pensamento distorcido, né, que fira o evangelho, nós precisamos mudar. E aí vem a expiação. Ô palavra, hein? Tem gente que até hoje, espírita, não sei quantos anos, não compreende expiação. Acha que toda dor é expiação, de que todo sofrimento é expiação, que prova é expiação, expiação é prova. O que é expiação? Como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, as provas são escolhidas. Então as provas, inúmeras delas, são leves. Então eu posso ter um problema financeiro. Isso é expiação? Não. Isso é prova. Por quê? Porque eu consigo superar ou eu consigo contornar. Ok? Então isso não é expiação. Ah, eu tenho uma certa deficiência. Consegue viver? Consigo. Consegue trabalhar? Consigo. Então não é expiação, é prova. A expiação é algo que vai ser um certo, entre aspas, impedimento. E não tem livro melhor, pela mediunidade do Chico, chamado Estude e Viva. Muito antigo, né? E lá o Emmanuel coloca, não só ele, como também o André Luiz, os tipos de expiação. Os melhores exemplos dela. Então, se você vê alguém, não é para ninguém, né? Ficar, né, mexido, magoado. Se você vê alguém que tem uma doença incurável, é expiação. E aí a gente, não tem como a gente não lembrar, né? De algumas pessoas, ou se eu tiver a minha, eu vou logo lembrar de mim, né? Caramba, eu tenho uma doença que não tem cura.
uma deficiência, né, vamos dizer assim, impeditiva. Ela me impede de várias coisas. É expiação. Então a gente está vendo que expiação, ela está acima da prova, né? Ela é mais crônica, ela é mais profunda. E nós não escolhemos expiação. Escolhemos expiação? E por que nós estamos passando por uma, de repente? Porque depois de tanto tempo a gente rodando no mundo espiritual, não querendo reencarnar, não querendo crescer, a lei vai e impõe. Agora você vai. Depois de muito tempo você vai. Isso é castigo? Não. Por quê? Porque ela não está te punindo. A expiação é fruto do seu comportamento. E chega uma hora que você tem que voltar a reencarnar. E aí a lei impõe. Agora você precisa voltar. Aí a gente fica, né, pensando sobre isso, né? Então a gente vê pessoas que elas não conseguem trabalho. Não é por falta de trabalho ou de emprego, né? Não é pela crise, é porque tem uma doença mental crônica que não tem como trabalhar. Então, exemplo, esquizofrenia. Raramente a gente vai ver esquizofrênico crônico tendo emprego. Por quê? Porque não tem como. Então, essa pessoa está em um processo expiatório claro, é nítido. Ah, mas daí é o fim do mundo? Não. Que fim do mundo? Ela pode, com o tratamento, suavizar a sua expiação. Então, a gente vê pessoas esquizofrênicas que não chegaram no grau crônico, que elas foram suavizando a sua doença e elas conseguem trabalhar. Se não consegue, de repente, passar numa prova, se não consegue entrar em uma grande empresa, mas ela cria, de repente, um negócio, né? Ela usa a sua própria habilidade, né, para ganhar dinheiro, tranquilamente. O problema, gente, né, parece, né, que é o mal também do brasileiro, principalmente, a gente deixa chegar num grau máximo, né? Aí, quando chega num grau máximo, aí é muito, né, complicado. Estou agora aí com uma amiga, ela começou com uma dor, e aí o médico falou, é câncer. Mas ela não ia adivinhar nunca, porque era um câncer extremamente velado. Ela faz check-up, ela vai a médico, ela se cuida. Nesse caso, não dependeu dela, né? Extremamente velado. Tirando esse caso, se a gente tem o hábito de fazer check-up, de ir ao médico, de perceber os sinais do nosso corpo, raramente vai ter essa surpresa. O caso dela é um caso bem raro. Mas tirando isso, a gente tem como perceber e se nós buscarmos o auxílio médico. Então, não deixe chegar num grau crônico. Porque se chegar num grau crônico, nesse caso, exemplo de uma doença mental, é complicado. Mas aquela pessoa que busca ajuda, consegue ter uma vida pelo menos produtiva. Então depende sempre de nós. Ah, mas a família ajuda? Claro, né? Porque se é um caso que vem lá da infância ou da juventude, se os pais estão mais atentos, ajuda o filho mais cedo. Quando não, aí é complicado, né? E lembrando que expiação criamos aqui, estamos trazendo do passado. Desobsessão cura expiação? Não. Por quê? Não é problema obsessivo. É um problema do passado, da sua construção. A construção da sua vida, das suas atitudes. Pode ser que tenha, juntamente disso, aí um processo obsessivo. Aí vai ajudar. Mas muitas vezes não tem nada a ver com obsessão. Tá? Então eu me lembro sempre do nosso querido Emmanuel, no livro O Consolador. O Emmanuel definiu: expiação é a pena imposta ao malfeitor. Aí tem sempre aquele espírito que pula, né? Não, mas eu não faço mal para ninguém. Será mesmo?
Ou não faz o mal agora, né? Fez o mal no passado. Né? Gente, esses conceitos também, né, que a gente tem, né, de mal e de bem, são muito relativos. Né? Outro dia eu estava dando uma aula aí numa empresa e falei para vários vendedores que era muito bom se eles usassem a câmera, né, do celular, aquela também ligação de vídeo, né, no WhatsApp, para eles, né, promoverem uma venda melhor. Gente, uma vendedora do nada solta a pérola. Você quer que eu fique nua na webcam? Olhei para ela, né, gente? Alguém falou aqui em nua, em nudez? Não, porque você falou na câmera. Falei na câmera para você, né, estar lá com a sua roupa de trabalho e fazer a reunião ali com o seu cliente. Ponto. Ah, tá. Porque eu já ia dar queixa de você aqui pro meu chefe. E assim a gente tem os nossos conceitos, gente, de bem e de mal. Né? A gente acha que o nosso conceito é o conceito que tem que prevalecer no universo. E cada um entende de uma forma. Não tem essa regra. Aquilo que eu penso que é bom, todo mundo aqui pensa também que é bom. Aquilo que eu penso que é mal, todo mundo pensa junto comigo? Não. Então isso é muito relativo. A gente acha que está ajudando alguém e a gente não está. Né? A gente acha até que fez do mal para alguém e a pessoa não vê como mal. E aí? Então a gente tem que lembrar sempre de Jesus. Né? A moral de Jesus, a moral cristã. Aí a gente tem um parâmetro, né? Daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Ali não tem falha. Então, se a gente for honesto, poxa, eu falei aquilo para a pessoa, aquilo ali caiu mal, né? Eu fiz aquilo para aquele companheiro, não foi bom. Mas eu fiz a caridade. Ah, então eu fiz do bem, tranquilo, né? Mas quando a gente coloca o nosso achismo, acabou. Então a gente tem que tomar consciência assim, fiz o mal no passado com certeza. E por quê? Porque se eu tivesse feito apenas o bem, eu estaria aqui na Terra agora? Eu estaria aqui nessa condição? Só se eu tivesse aqui como então missionário, né? Como eu não tenho, né, ainda vocação para isso, e nem nível espiritual para isso, eu estou aqui porque eu preciso. Porque eu tenho as minhas falhas. Porque eu preciso, fazer a reparação. Reparar é fácil? Consertar, gente. Consertar. Renovar. Já contei aqui várias vezes, e essa história real, esse drama real, teve agora já uma consequência, né? E teve agora aí um segundo capítulo. Eu disse aqui para vocês já por umas 2 vezes que a Glória Pérez disse que não queria perdoar o Guilherme de Pádua. O Guilherme agora desencarnou. Então ela perdeu a oportunidade que ela tinha, como disse Jesus, a caminho com ele. Ela estava aqui, lado a lado com ele. Ela não quis perdoar, e é claro, né, gente? A gente sabe também o quê? Que ela não conseguia perdoar. Só que agora ele desencarnou. Quando que ela vai ter uma nova oportunidade, pensando em um contato propriamente, né, com ele? Não sei. Pode ser que demore muito, né? Demais. E ela está doente. Né? Gente, a doença não dá à toa, né? Câncer não dá à toa. Não acontece no nosso corpo, né? No nosso organismo. Né? Muitas vezes não tem uma raiz do nosso perispírito à toa. E agora ele desencarnou. E ela continua sofrendo, né? Com a morte da filha, o desencarne da filha. São muitos anos. Né? A filha foi assassinada por ele, né? Pela aquela companheira dele. Né? Ele cumpriu a pena.
né? E aí depois ele foi solto, né? Cumpriu a pena, né? Disse que estava agora, a gente estava mesmo, né? Aí numa igreja, era pastor. Se estava praticando, se não estava, né? A gente não sabe. Né? E aí desencarna. Do nada. Entre aspas, né? Desencarnou. A gente perde tempo? Perde. Ah, mas ela não conseguia. Ok, como nós também, muitas vezes. Mas perdeu tempo. Ela não queria. Perdeu tempo. Porque uma hora vai precisar fazer. Vai precisar, ó, reparar. Mas e o nosso lado juiz? Mas ele não era o errado? Ele não era o criminoso? Ele estava casado. E ele queria viver a tal paixão que ele tinha lá com a Dani. E a Dani não queria. Né? Até onde a gente sabe, né? E aí vai. E acaba com o crime. E a Glória fala pra gente o porquê que dói mais nela. Primeiro, dói por ser a filha dela. E mais, gente, ele tinha a chave da casa da Glória. Ele era um dos amigos mais íntimos da Glória Pérez. Ele tinha a chave. Então ela falou, ele não era um ator, ele não era colega de profissão, era meu amigo particular. Dói, né, gente? A gente sabe que dói. Quanto maior o laço, dói mais, né? É um processo expiatório, sem sombra de dúvida. O crime, né, é o pior ato que a gente vê na Terra. É um processo expiatório. Tem uma ligação do passado, sem sombra de dúvida. E pode ser, entre aspas, um acerto de conta entre esses espíritos. Mas aos olhos da carne, a gente sofre. Estamos prontos para reparar, para consertar as nossas faltas? Olha o João Hélio, lembram dele? João Hélio. O corpo dele foi todo dilacerado, porque o carro levou ele arrastado. Uma criança linda. Passou por aquilo por acaso? Claro que não. Mas aos olhos da matéria, a gente não sofre. E os pais criaram um projeto lindíssimo. O amor além da vida. Testemunharam para nós, testemunham até hoje de como eles conseguiram superar a perda, entre aspas. Foram até aqueles jovens que cometeram o crime, perdoaram aqueles jovens. Isso é ser espírita. Isso é reparação. João Hélio se comunica através de 8 médiuns que não se conhecem. A mesma mensagem. Olha a prova de que a vida continua. Um médium na Bahia, o outro no Sul, o outro lá não sei aonde. É a mesma mensagem. Temos dúvidas ainda, gente, de que a vida continua? Temos dúvidas de que a expiação é um processo educativo? E que nós estamos aqui na Terra para reparar as nossas faltas. Então, na obra O Céu e o Inferno, nosso querido Kardec traz para nós. O arrependimento, muitas vezes, é a mudança de direção. A gente está indo para cá, né? E aí, puxa, minha vida não anda, não caminha. Às vezes, até com uma certa, entre aspas, paz. E aí eu tenho um insight, eu tenho uma ideia, não, eu tenho que caminhar para cá. E mesmo caminhando para cá, eu ainda pego as pedras no caminho, os obstáculos, mas eu começo a me fortalecer. Eu começo a superar uma doença crônica, uma doença que não tem cura, eu começo a contornar, eu aprendo a conviver, eu começo a perdoar uma pessoa, a perdoar duas, a perdoar três, por quê? Eu cheguei nesse processo de reparação.
Estou pronto para reparar. Diferente daquela pessoa que diz, né? Eu não consigo perdoar ninguém. Quando chega numa doença desse porte, incurável ou muito crônica, o que faz? Infelizmente, se mata. Não consegue conviver. Então, esses companheiros, infelizmente, vão demorar para se regenerarem. Demora. E quantos companheiros enfrentam e dão aulas para nós de superação? Ah, mas eu quero me arrepender. Eu quero compreender melhor, viver melhor a minha expiação. Eu quero me reparar. Comece. Só depende de você. Às vezes, o palestrante, o dirigente da casa, o médium, estão muito mais atrasados do que você que está aí no público. Que só frequenta a casa espírita. Por quê? Porque você está colocando em prática. A gente faz o nosso, né, papel, que nos cabe, com as nossas limitações também ainda. E às vezes aquela pessoa que está frequentando está levando mais a sério esse processo do que nós. Então não se coloque abaixo e nem acima, né? Faça a sua reforma íntima. Reforme a si mesmo. A expiação é a purificação das faltas cometidas. Em algumas religiões, se você entrar no rio, né, se você entrar no lago com aquele líder religioso, você faz a sua purificação, não é assim? Se você entra na piscina com aquele líder religioso, né, ali naquela prática religiosa, você tem a sua purificação. E aqui no Espiritismo, como é que é? Você só se purifica se você apara as suas arestas. Eu tinha compulsão alimentar. Me curei. Olha que maravilha. Outro companheiro, eu tinha dependência química. Estou limpo. Me curei. Por quê? Porque fez esse processo de reforma íntima. Né? Então você fez a sua purificação. Porque não é essa coisa mágica para nós, né? Ah, entrou no rio, acabou. Entrou na piscina, recebeu a hoxa. Para nós, isso é muito simbólico. Para eles, não. A gente respeita. Então, a gente aqui tem que mudar. Se eu estou mudando, eu estou me purificando. Se eu não estou conseguindo mudar, eu continuo o mesmo. E nós sabemos qual é esse mesmo, né? Homem velho, embrutecido, animalizado, né? Vive só para comer, né? Vive só para o sexo, vive só, né, para esse sucesso material, para ter dinheiro. Somente isso. É incapaz de ouvir um sofredor. É incapaz de dar uma ajuda. Perdoar, não. Perdoar é mais fraco, né, gente? Eu não perdoo ninguém. Assim é o homem velho. Porque eu estou sempre certo. O outro é sempre o errado. Então, se a gente quer manter isso, a gente nem vem na casa espírita, né? A gente já pode ficar em casa. Não vou mais lá. Né? Porque vai ser perda de tempo. Mas se eu quero mudar, aí eu venho. Aí eu venho, eu não falto, eu levo a sério, né? É isso aí. Para chegar nessa reparação, a gente quer, lá no fundo, a gente quer essa restauração. Mas quantos falam assim? Eu não consigo. Se você afirmar que não consegue, acabou.
eu acho, tá, gente, é um achismo, mas eu acho que na doutrina, no movimento espírita, melhor dizendo, não teve melhor experiência do que a do Divaldo Franco com aquele espírito, né, obsessor dele. Gente, foram muitos anos, né? O Máscara de Ferro perturbando, entre aspas, né, é o Divaldo. Foram muitas doutrinações, foram muitas reuniões, né? Até que o dia o Divaldo vence ele com uma atitude de amor. Não foi nenhuma palavra dita, foi com uma atitude. E quantas vezes a gente ganha uma pessoa que não tem afinidade conosco com uma atitude? Aí a gente quebra, né, esse mal. A gente vai lá para frente, né? A gente evolui nesse momento. Caramba, consegui evoluir. E por quê? Porque veio de nós. Do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa dedicação. Então, a gente começa a perceber, sempre lembro dessa frase do Geraldo Guimarães. Geraldo foi um dos maiores palestrantes espíritas do mundo, né? Tive assim o prazer de aprender muito, né, com o Geraldo. E o Geraldo era muito fechado, né? O Geraldo era muito na dele, mas falava muito bem, né? E o Geraldo um dia falou assim: o espiritismo tem um peso granístico. E eu estava ainda começando, né? O que é isso? E ele disse, porque ele pesa. Por mais que ele liberte a gente, pesa. Né? Porque eu não posso mais criar aquela desculpa, eu não sabia, né? Eu não posso mais falar que desses grandes benefícios do perdão, a gente sabe que é um grande remédio. Mas quando chega na hora, né, da prova, da expiação, na hora que eu tenho que colocar em prática, aí que nós vemos como nós estamos. Outro dia eu fiz algo na rua, eu tinha lido aí, lá de um autor americano. O que ele fez? Ele faz a compra dele, e aí ele fica de olho aí na compra do outro que está vindo, né? Aí ele já faz mais ou menos um cálculo mental aí de quanto é que o outro ele vai gastar. E ele paga. Gente, outro dia eu fiz isso. Mas a pessoa ficou tão desconcertada. Mas o senhor vai pagar minha conta por quê? Eu quero. Ah, é? A pessoa assustada, né? Ah, é? E a caixa também, né? Toda assim, grata. Gente, no final, a pessoa estava extremamente grata. Né? Criamos ali uma relação positiva. E aqui, assim, foi uma compra também barata, não foi nada demais. Mas você vê como gera no outro, é um efeito positivo, né? E aí a gente fica pensando, né? E se eu maltratasse aquela pessoa ali? E se eu fizesse alguma coisa contra ela? Ia ter o efeito negativo, não ia? E aí a gente vê a pessoa, né, primeiramente assustada, depois a pessoa sorrindo, a pessoa grata. E não gerou peso nenhum para mim financeiro, até porque não era nada demais, mas é para ver o quanto que a gente pode fazer o bem. Né? Uma boa, tranquilamente. Mas quando toca o nosso ego, né, ele fez mal para mim. Né? E aí eu penso em perdoar. Não dá para perdoar. Ele me fez o mal. Né? Por quê? Porque o ego fica preso naquilo. Mexeu, né, com as más tendências, né, do ego. Acabou. Para eu perdoar, eu tenho que buscar o quê? Qualidades do meu espírito. Mas eu posso entender o companheiro, eu posso compreender. Posso dar uma chance, né? Mas não, né? A gente prefere ficar preso naquilo que é negativo.
Então, a gente está vendo nessa obra O Céu e o Inferno, é o seguinte. Primeira parte, 16º parágrafo. O ressarcimento de nossos débitos são feitos através de 3 momentos: arrependimento, expiação e reparação. Pelo arrependimento, estamos abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Nós temos esperança de melhorar a nossa vida na terra, de melhorar a terra, de melhorar a nossa convivência. Nós temos esperança dentro disso? Esperança é o quê, gente? O ato de esperar. Então eu posso esperar do meu próximo, mas pode ter autoespera, não posso? Eu também espero de mim uma nova atitude. E tem pessoas que falam o que para nós? Ih, eu já perdi a esperança. Com fulano? Fulano não dá não. Aquilo ali é caso perdido, não é assim? É caso perdido. Mas e você? Não, eu também não quero fazer mais nada. Tudo aquilo que eu tinha para fazer também já fiz, acabou. Não é assim? Então a gente precisa reconhecer que é uma qualidade divina a esperança. É uma das verdades da teologia. A gente precisa ter a esperança. E olha lá para trás. Tanta coisa pior, né? Tanta coisa que foi extremamente negativa e que todos nós superamos. Então estamos melhores, sim. Né? Melhoramos em vários aspectos. Mas ainda tem que melhorar mais, todos nós. Né? Porque nós somos perfectíveis, né? Estamos a caminho da perfeição. Nós não somos perfeitos ainda. Vamos desenvolver a esperança. A reparação pode anular o efeito destruidor da causa. A reparação pode anular o efeito destruidor da causa. Gente, isso é muito forte. A causa, muitas vezes, ficou lá no passado. A causa está lá. Mas a gente não traz no perispírito? Ok. Mas o problema hoje é o efeito, né? O efeito. Então a gente vê uma mágoa lá do passado. Caramba, antiga, né? O efeito hoje na vida da pessoa é o câncer. E para superar esse câncer com uma causa no passado, é árduo. A maioria dos casos de cura de câncer são de causas recentes. Quando é causa no passado, é muito trabalhoso. Por que o Inca colocou lá dentro a meditação? Temos meditação dentro do Inca, da Cruz Vermelha. Por quê? Gente, a gente precisa entender que essa causa não é só do corpo, não é só orgânica, é emocional. Então, quando a gente medita, a gente está o quê? A gente está ajudando a dissolver essa causa e esse efeito destruidor. O Emmanuel diz no livro Estude Viva que vários problemas mentais, variados, ele cita variadas doenças lá, usaram mal a sua inteligência no passado. A pessoa mal consegue falar. A pessoa não tem uma vida hoje, entre aspas, útil. A pessoa fica relembrando,
né? Ou surgem aquelas vozes e a pessoa não tem uma vida normal. Aí tem gente que olha e fala assim, né? Poxa, coitada. Né? Coitado. Não. Não existem coitados. Estão passando por aquilo que precisam passar. Mas aos olhos materiais não dói. É ruim, né? Da gente ver, puxa, aquela jovem, aquela criança, aquela pessoa, né? Dói, gente. Mas a gente, quando é espírita, a gente começa a compreender. É que nem aquela pessoa que vive lá no crime. Gente, existem pessoas que estão lá no crime, que tem um lado delas que é um lado maravilhoso. Mas tem um lado cruel, né? Que mata para ter o dinheiro, que vende a droga, né? Que faz N coisas, que é o lado ainda dela inferior. Mas tem um lado positivo. A minha tia, no ano de 94, ela foi sequestrada. E eu morava num bairro na época, né? Subúrbio, onde eu nasci. Gente, vários companheiros desse mundo do crime vieram prestar ajuda. Eu posso falar que é só uma pessoa cruel? Não. O que você precisar, a gente está com você. O que você... Olha só, a minha, né, responsabilidade. O que você quiser, a gente faz. Imagina. Então, existe o lado deles, né? Negativo, cruel? Claro que existe. Mas ele não precisava, entre aspas, né, ser bom comigo ou me ajudar. E ele veio, estava ali disposto a ajudar. E por nada em troca. Ele podia pedir, né? Um dinheiro, alguma coisa. Nada. Eu posso falar apenas do lado negativo dessa pessoa? Não. Porque quando eu estava ali em prova, ele se ofereceu para dar ajuda. Então não tem ninguém na Terra, não tem ninguém no universo que seja totalmente, como muitos colocam, né, perverso, do mal. Não tem isso. Todos nós vivemos esses dois estados de alma, né? O céu e o inferno. Só que tem muitos que pensam dessa forma, né? Que a expiação é o inferno. E a expiação, gente, na verdade, é uma grande experiência, entre aspas. É uma sala de aula rica para nós, se nós soubermos aprender. Se nós tivermos, como disse Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Um dos maiores filósofos gregos, né, grego, Epiteto, em uma das fases da vida dele, ele teve o lado dele, né, um pouco assim de vítima. E ele dizia, eu sou aleijado, eu sou mais um irus, eu sou pequeno, eu sou um sofredor. Logo depois ele desperta. E ele começou a perceber o quanto que ele podia somar com a humanidade. E para quem estuda Epiteto, se transforma. Porque ele começa a mostrar para nós o quanto a vida é rica de ensinamento. Que ser simples, que ser humilde, é uma grande dádiva. E nós, espíritas, estamos vendo a dificuldade, né? Para nós, vivendo esse ego ainda doente, de desenvolver a humildade. Desenvolver esse lado pequeno perante tudo, porque muitos que se sentem grandes, é grande apenas na matéria, né? A nível espiritual, é o pequeno, né? É o humilde, é o servidor, que é um grande espírito
na verdade, que é uma alma fraterna. Então, é nessa escola do Evangelho, é nessa oportunidade que nós estamos tendo de nos domesticarmos dentro dessa pedagogia do Mestre Jesus, que nos levará, né, a esse estado tão importante da reparação. Reparamos já alguns dos nossos erros na pandemia? Parece que sim. Parece que sim. Ah, foi uma coisa geral? Não. Tem muita gente que não conseguiu. Mas muita gente conseguiu aprender alguma coisa, conseguiu evoluir, está ainda conseguindo. Vocês viram hoje esse fato, né? É uma ponte que liga o Rio de Janeiro a Niterói. Gente, do nada, né? Em um segundo, em um minuto, a coisa acontece. E nós vamos ficar vivendo só para a matéria? Vamos aprender com isso. Até pouco tempo não tinha ninguém ferido. Olha que maravilha. Mas é para a gente aprender a valorizar o presente. Você pode fazer agora? Posso. Então faz agora. Não adie. E a experiência está aí. Batendo na nossa porta. Vou ficar com o meu coração fechado, com a minha mente fechada? Vou continuar achando que eu sou certo? Não me arrependi. Não me arrependo. Aquela pessoa, né? Fechada. Está feito e ponto final. É um processo expiatório doloroso, muitas vezes. Porque o foco é no sofrimento. Não consegue colocar o foco na solução. E não chega, gente. Não chega na reparação eficiente. Trouxe uma frase aqui da Joana de Ângeles, que a Joana fala assim, ó. Viajores de muitas experiências malogradas. Somos a soma das nossas dívidas em operações de resgate. Resgate está aí, né? Para todos nós. Vamos aproveitar a família, o trabalho material, o trabalho da casa espírita. Vamos fazer o trabalho interior, reforma íntima. Vamos aproveitar tudo isso. E como dizia o Gandhi, né? Vamos sentir prazer no caminho. Né? É no caminho que também que a gente precisa sentir prazer. De estarmos convivendo, de estarmos aprendendo, de estarmos trocando. E aí a vida fica muito melhor. Né? O tempo está indo embora. E para esse tema, a gente pode lembrar aquela frase clássica de um dos maiores terapeutas americanos, Dr. Gerald Jasponsky, quando ele dizia: você quer ter razão ou quer ser feliz? Essa é a nossa escolha. Se eu quero ter sempre razão, esquece esse espaço. Mas se eu quero ser feliz, beleza, né? Eu me arrependo, passo pela minha expiação, eu me reparo. Tranquilamente. Mas para aquele que está preso em si mesmo, que está preso no ego, que é sempre o certo, vai demorar muito para começar essa caminhada evolutiva. Então, gente, não vamos deixar de lado essa obra. Não vamos deixar de lado essa joia que nós temos no Espiritismo. A obra O Céu e o Inferno. Vamos ler, vamos estudar, vamos debater aqui nas palestras, nos estudos da casa, né? É uma obra, assim,
profunda demais, rica demais, para a gente investir, né, em nós mesmos, na nossa transformação. E sempre, né? Sempre o grande remédio, o grande bálsamo está à nossa disposição para ficar mais fácil esse caminho de transformação. O amor. O amor está à nossa disposição. Desde que você ame e desde que você, se ame. O amor está aí. Então, a gente precisa cada vez mais, né, saber, buscar, entender o que é esse amor que está à nossa disposição. Como diz a Joana de Ângeles, o amor é portador da magia renovadora. Ele apaga e ele consome. Abre infinitos espaços para a felicidade. E tem gente que ainda pergunta, né? Mas o que é o amor? É a expressão máxima do bem. O bem que eu posso fazer hoje por qualquer pessoa, do jeito que eu sei e da forma que eu posso, eu vou fazer. Se ele vai sair daqui totalmente alegre ou não, não importa. Eu estou colocando em prática o meu amor. Mas tem pessoas que não dão, né? Que não doam, que não praticam esse amor. Não vai ser o amor perfeito, gente. Não vai ser o amor ainda incondicional de Jesus, mas aquilo que eu posso fazer por você, eu vou fazer. Na minha condição, do meu jeito. E aí a gente está contribuindo com a obra de Deus, né? A gente está colocando ali um pouquinho do que nós podemos ajudar. Isso é amor. É uma gotinha, como dizia a Madre Teresa, né? É uma gotinha no oceano, mas que para o somatório faz muita diferença. Então vamos fazer a nossa mínima parte. Colocar lá a nossa gotinha de amor, mas vamos fazer, vamos doar essa nossa gotinha. Não vamos ficar indiferentes. Muita paz para todos. Bem, meus amigos, toda sessão aqui na nossa casa é uma renovação, né? É uma reflexão que temos a chance de fazer sobre a nossa vida. Grandes toques os nossos companheiros que vêm fazer o estudo nos dão, nos alertando, nos orientando, né? E é um trabalho muito bonito que a doutrina espírita faz devagar em cada um de nós. Sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, escutando essas coisas todas, que na verdade o nosso espírito já sabe, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a chance de recordar sempre, para que a gente não saia do caminho, para que a gente não esqueça desses detalhes e que viemos nessa encarnação para dar certo, para cumprir o nosso estudo, a nossa prova e expiação, passar pelo arrependimento e a reparação. Com esforço, nada é fácil, mas não podemos esquecer que tem um Deus que nos ama, que nos criou para a felicidade. Tem um amigo muito especial que é Jesus, governador do nosso planeta, que criou esse planeta de uma forma tão bela para nos ajudar nesse crescimento. Não podemos esquecer de vários amigos espirituais que estão torcendo por nós. E o nosso anjo da guarda, né? Esse amigo incansável que está sempre ao nosso lado, nos dando a força.
Então é gratidão pura. As energias superiores são muito maiores. O mal é passageiro, né? O bem é eterno. Então, nessa noite que estamos aqui reunidos, muita gente no plano espiritual, com certeza, nós estamos aqui em busca desse conhecimento com Jesus, dessa paz que vamos ter quando compreendemos todo esse processo, quando aliviamos o nosso coração através do perdão. O perdão faz muito bem a cada um de nós mesmos. Então, o perdão é libertação e tantos caminhos que nós precisamos aprender, vivenciar, trabalhar o nosso orgulho e tanta coisa que precisamos deixar para trás, porque são lixos, são pesos inúteis. E nós precisamos seguir mais leve. A doutrina espírita, como disse o nosso irmão Geraldo, bem lembrado, é uma doutrina que traz muita responsabilidade, porque escancara, coloca na nossa cara o esclarecimento, as leis divinas. E nós temos acesso a esse conhecimento de uma forma tão bela. Então parece que ela pesa um pouquinho, mas para acelerar o nosso processo de evolução, a nossa conquista espiritual e a nossa liberdade, a nossa paz, né? Então, estamos aqui juntos hoje para vibrar. Aqui nós temos a oportunidade, talvez pequena, de fazer o bem, porque cada um de nós aqui está vibrando positivamente, está nessa busca da evolução, e nós formamos uma energia bonita aqui, né, que pode ser espalhada em torno de nós. Então, nesse momento, nós que temos a certeza que a vida continua, nós queremos lembrar dos nossos entes queridos, aqueles que conviveram conosco, cumpriram a sua missão e hoje estão no plano espiritual. E pedir também pelas nossas companhias espirituais, por aqueles irmãos que talvez no passado tenhamos feito algum mal. Oremos por todos eles, por todos os nomes que nós colocamos na caixinha, né, de prece. A todos esses nossos irmãos, receba esse Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Que essa prece chegue cheia de saudade, mas com muito amor a esses entes queridos, essas pessoas que precisam desse momento de oração, para que eles no plano espiritual também possam continuar esse processo de reparação, de luz nas suas almas, né? Um grande abraço, flores iluminadas para todos esses irmãos que nós amamos tanto e para tantos que nós não conhecemos e que precisam desse momento de luz, de oração. Graças a Deus. Continuando, né, nessa energia, como eu disse a vocês, todos nós aqui sentados somos trabalhadores de Jesus, estamos formando uma energia bonita que vai circular. E a Terra precisa muito disso, de energias boas. E a nossa casa aqui, nós aqui presentes, estamos dando a nossa gota de luz nesse oceano maravilhoso, nessa terra escola querida. Então queremos, nesse momento das irradiações, é uma coisa que nós não temos noção do alcance,
Como podemos irradiar amor, como o nosso irmão falou hoje? O amor é tão importante. Quando nós estamos em oração, nós estamos amando. Nós estamos mandando amor para fora do nosso coração e esse amor chega a Jesus. E de Jesus, como sempre, esse amor vem derramando, vem apagando a multidão de pecados. Então que nesse momento, todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, todos os nossos lares, que são o nosso grande laboratório de luz, sejam abençoados por Jesus, pela falange amiga, querida, penetrando pela porta da frente e abençoando todos que lá estão, né? E aumentando isso, nós podemos pedir para o nosso ambiente de trabalho, pela nossa comunidade, né? Pelo nosso bairro, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, por aqueles irmãos que estão vivendo um momento complicado ali na ponte Rio-Niterói. Também vi a notícia um pouco antes, realmente deve ser muito delicado. Então todos tenham a serenidade, a paz, que isso tudo passa, né? Então essa luz se espalhe pelo Brasil, pela nossa terra, escola querida. Muita paz, muita harmonia para todos. Graças a Deus. E também precisamos pedir pela nossa saúde. Tudo isso que o nosso irmão Carlos falou é saúde, né? A gente pensa muito na saúde da matéria, mas a saúde da alma passa por esse tema, né? Encontrar esse equilíbrio, refazer atitudes, só traz paz, só traz luz para nós, só nos ajuda a nos tornar uma pessoa melhor e conviver melhor conosco mesmo, né? Então é muito bom vivenciar isso e pedir aos amigos espirituais que nos ajude a conquistar essa serenidade, esse equilíbrio da alma, retirar dos nossos corações as dores que insistem ainda em habitar na nossa alma. E aí a gente pensa em Deus, em Jesus, em Bezerra de Menezes, a equipe médica desta casa, que é lindíssima, carinhosa. Nós pedimos. E toda a prece tem uma resposta. Tenhamos certeza disso. Então vamos todos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e pedir socorro, porque nós podemos pedir socorro. Revelar a Deus, que já sabe, mas revelar a Deus as nossas deficiências, os nossos vícios, as nossas dificuldades, pedir socorro, sim. E nós pedimos a Deus, ao nosso Pai. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus conhece a cada um de nós profundamente e sabe tocar na nossa alma, no nosso corpo físico, naquilo que precisamos, especialmente para a paz que tanto queremos. Recebemos uma chuva de bênção nessa noite. E que essa chuva de bênção seja derramada sobre a água para fluidificar, né, no ambiente, sobre todos os endereços que estão na nossa caixinha, né, de visita médica,
os irmãos que estão em tratamento espiritual, todos eles sejam abençoados. Os nossos irmãos que estão pela rua, que estão nos hospitais, nos orfanatos, prisões, todos sejam envolvidos por essa luz de Jesus. Graças a Deus. Bom, vamos para a última parte. A gente recebe muito carinho nessa casa o tempo todo, desde quando a gente passa ali naquele portãozinho, né? É muita gente amiga, torcendo por nós. Então vamos agora ao momento do passe, né? Que é mais um carinho, então, que vamos receber. De tudo aquilo, né, que o nosso irmão Carlos falou, né, que é uma tarefa grande, nós lembramos da oração de São Francisco, né, que é uma oração poderosíssima, né, que mexe com a nossa alma, especialmente musicada. Né? Então vamos fazer com que a nossa alma cresça e ganhe força para conquistar tudo isso, né? Lembrando de Francisco de Assis, na sua humildade, na sua fé, na sua perseverança. Séculos e séculos trabalhando, desde Daniel, profeta, trabalhando para o bem, né? Como João, o evangelista, e Francisco de Assis. Senhor, fazei no instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que essa energia bonita reequilibre os nossos centros de força, nos harmonize, abençoe especialmente o nosso irmão Carlos de Assis. Tem uma tarefa tão bonita de levar essa palavra do Espiritismo a tantas pessoas, que ele seja fortalecido na sua caminhada. Que Deus abençoe cada um de vocês, a cada um de nós, porque a tarefa é grande e nós sentimos mais leve com o jugo de Jesus, com a orientação do Mestre. Que Deus abençoe vocês, a todos os seus lares. Divulgue a nossa casa, que a nossa casa está aberta, fazendo seu trabalho, sessão na segunda-feira, sessão à quinta-feira às 15h. O nosso estudo ao sábado, né? O grupo de família, qualquer pessoa pode chegar, participar. Evangelização, mocidade, no sábado, a partir das 5h, né? Então é muita coisa boa, né? Fora os estudos online que nós temos.
E também nós lembramos das nossas operações espirituais, que são feitas há mais de 30 anos na casa, um trabalho belíssimo. Então, quem quiser fazer inscrição para a operação, é só fazer com o nosso irmão Gleison, na secretaria ou ali fora, ok? Então, que Deus abençoe a nossa Terra Escola querida, nos ilumine para conquistar a nossa evolução espiritual. Obrigado, Carlos, pelo carinho, pela sua presença. Que Deus abençoe você no retorno ao seu lar. E a todos vocês também, com toda a segurança, com toda a paz. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês.